prática que ganha cada vez mais popularidade e vem crescendo entre anônimos e famosos, o contrato de namoro. Um levantamento do Colégio Notarial do Brasil aponta que em 2023 foram celebrados 126 acordos desse tipo em todo o país, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para falar sobre as regras, a validade jurídica e outros temas relacionados, eu recebo hoje no programa a advogada e professora Marília Pedroso Xavier. Ela é autora do livro Contrato de Namoro, Amor Líquido, Direito de Família Mínimo. Mas antes do bate-papo, nós fomos às ruas conferir o que as pessoas estão pensando sobre esse assunto. E você, faria um contrato de namoro? E dependendo da situação, talvez eu faria. Eu acredito que sim. Eu particularmente acho que beira o absurdo um contrato de namoro. Se você já faz um contrato, você já está começando uma união, desconfiando do outro, então eu não faria. Colocaria o quê? Eu acho que eu colocaria ali bem especificado, se houvesse uma traição, cada um vai pro seu lado, sem interferir na vida do outro. Pensando em algo assim muito absurdo, não deixaria a pessoa se relacionar com mais ninguém para não afetar os sentimentos de outra pessoa. Eu acho que poderia colocar, por exemplo, em quanto tempo eles iriam vir a casar, né? Porque é um gasto de tempo um investimento muito grande de tempo, né? Eu creio que o namoro é um estágio mais leve, mais calmo, onde as pessoas estão se conhecendo. O contrato é meio exagerado. Combinado não sai caro, né? Uma viagem uma vez por ano, pelo menos. E com ele pagando. Não, tô brincando. Sei lá, uma vez por mês tem uma noite romântica, assim, num restaurante. Então acho que seria também um item aí na cláusula. Bom, você viu aí que as cláusulas são bem criativas. Mas o que pode e o que não pode no contrato de namoro, ele tem validade jurídica, quais as regras, as vantagens, é o que você confere ao longo do Iluminuras de hoje. Aqui comigo a advogada, a doutora em Direito pela USP, a professora da Universidade Federal do Paraná, doutora Marília Pedroso Xavier. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Doutora Marília, que é a autora desse livro, que tem feito bastante sucesso, Contrato de Namoro, Amor Líquido, Direito de Família Mínimo. Conta pra gente, você viu aí que as dúvidas são bem variadas, as pessoas confundem um pouco, né, o que pode, o que não pode. Me parece que até hoje, né, quando a gente fala, né, contrato de namoro, a expressão por si só, ela é um tanto quanto polêmica, né? As pessoas acham que um contrato de namoro é você chegar ali pro seu namorado, fazer, né, combinações do dia a dia e tudo, e verter isso no papel e cada um assinar. E o contrato de namoro é muito mais do que isso, né? Na verdade, nessa acepção jurídica que nós trabalhamos, ele é um instrumento que vai deixar claro que este casal não possui o objetivo de constituir família. Então, o artigo 1723 do nosso Código Civil, né, dando uma explicação assim, um pouco mais completa, ele traz o conceito da união estável. E ele vai dizer que uma união estável é uma união pública, contínua, duradoura e que tem o objetivo de constituir família. Então, quando a gente vê casos, né, nossos amigos, familiares, né, colegas de trabalho, que estão namorando já há 5, 6 anos, por exemplo, é uma união pública, ela é uma união contínua, ela é duradoura, sem dúvida, né? E aí, o que diferencia isso de uma união estável? É o objetivo de constituir família. Então, aí é que está, né? O objeto principal do contrato de namoro é que as partes, elas coloquem ali muito claro que estão juntas, estão felizes, mas não tem objetivo de constituir família para fins jurídicos, né? Uma não vai herdar da outra, elas não vão partilhar bens, elas vão realmente se manter, né, bastante independentes nessa área, né? E podem morar juntos? Sim, se desejarem, né? A gente tem vários pronunciamentos dos nossos tribunais, até superiores, né? Entendendo que a coabitação por si só, ela não pode ser entendida como um sinônimo de que existe ali uma família, existe ali uma união estável. Para quem é indicado esse contrato de namoro? Famosos, anônimos, vale para todo mundo? Ele é indicado para todos aqueles casais que desejam deixar muito claro e ter a segurança jurídica de que não estão vivendo um relacionamento de união estável. Então, eles querem realmente deixar ali consignado que se trata de um relacionamento amoroso, afetivo, de namoro.
se for considerado uma união estável, a gente vai ter consequências jurídicas que vão ser muito parecidas, né, quase que iguais a de um casamento. Então, quando aquele casal terminar o relacionamento, a gente pode ter pensão alimentícia, né, uma questão ali de regime de bens, né, deles terem que fazer uma partilha do que foi amealhado, até mesmo se um falecer, vamos estar pensando em direitos sucessórios, herança. Então, existe hoje na nossa sociedade um espaço, né, real de casais que querem se relacionar, que querem poder viajar junto, viver uma paixão, viver um grande amor, mas que eles querem sim ter a segurança de que o que é de cada um será respeitado e será preservado. E que não vai haver nenhum tipo de contaminação, né, do patrimônio de um de outro, eles não vão ser surpreendidos assim quando terminarem ou se falecerem. E é para esses casais que fazer um contrato de namoro vai realmente ter tudo a ver. Então a palavra-chave seria o quê? Patrimônio? Sim, com certeza, né? A gente nota que normalmente, né, os pedidos de reconhecimento de união estável, eles sempre têm, né, um fundo que é ter ali um reconhecimento de que aquela relação familiar existiu, para que haja então acesso à sua consequência jurídica, que é, né, a divisão patrimonial e tudo mais. Então, a gente vê que é importante, né, que os casais cada vez mais eles busquem informação, eles estejam muito cientes, né, do que eles desejam realmente viver entre eles e que eles busquem esse auxílio, né? É claro que a gente sabe que é um tabu ainda, né, no nosso país. Às vezes corta o clima, falar de contrato de namoro, ali começou o relacionamento, vai falar sobre dinheiro, doutora? E eu acredito que isso não se aplique só às relações de namoro, né? Quando a gente vê, assim, as famílias já querendo, né, planejar como é que vai ser a sucessão, já percebem que tem um parente que vai falecer e tudo. É muito difícil, às vezes, para as famílias falar sobre um testamento, né? Pensar como que vai ser um inventário. Então, esse é um tabu que ele é presente, sim, no nosso país, né? Nós precisamos admitir que isso ainda existe e essa talvez seja a principal razão para a gente, né, colocar toda a energia e importância de programas como esse para a gente levar a informação para as pessoas que aqueles que não se organizam, né, que não debatem, que não conversam sobre esse assunto, podem vir realmente a pagar um preço muito alto. No caso do namoro, por exemplo, que preço alto é esse? Quem não se organiza com seu parceiro, começa a namorar, e aí qual é a dor de cabeça que pode ter no futuro se não fizer um contrato? Eu acho que a dor de cabeça, né, vai ter que ter uma discussão judicial, porque quando você entra com uma ação judicial na vara de família e tudo mais, nós estamos falando aí, né, segundo os relatórios do Justiça em Números, elaborado pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, de anos a fio, né? Então, a gente tem que imaginar o custo financeiro disso, né? Porque as partes elas vão ter que recolher custas, emolumentos, elas vão ter que investir em honorários advocatícios, mas talvez o custo mais alto aqui seja a própria vida delas, porque elas vão ficar dependendo de uma decisão judicial por anos a fio. E isso, né, faz com que haja muita dor, muito sofrimento. Quer dizer, a gente está falando aqui daquele parceiro, daquele namorado que não compreendeu que era só um namoro e aí terminou. O parceiro foi lá no Poder Judiciário e falou, não, era minha mulher, eu quero meus bens. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente. E eu acho que fazer um contrato de namoro é um passo de responsabilidade afetiva, né? Muitas vezes na sociedade ela normaliza, né, que as pessoas fiquem um enrolando o outro, né? Me permitam colocar assim de uma forma coloquial aqui. Então a gente vê casais que parece assim que não se posicionam, que um tem uma expectativa, outro tem outra, às vezes até, né, os amigos fazem brincadeiras e tudo. E essa parece que é uma prática social que ela é aceita, né? Essa brincadeira, essa enrolação com o outro. E a gente precisa reforçar o oposto, que as partes elas atuem de uma forma leal, com lisura, e que elas sentem e conversem. Olha, né, a gente vive um relacionamento em que a gente é feliz, em que a gente, né, tem esse
viver e essa plenitude de estar junto, mas o que é essa relação, né? Quais são as expectativas que um tem, quais são as que o outro tem, e alinhar isso para evitar que o Poder Judiciário fique lotado de demandas que, com todo respeito, seriam perfeitamente evitáveis, né? Eu quero chamar a atenção aqui, né, para os nossos telespectadores, que as varas de família, elas são muito relevantes para julgar casos que são da mais altíssima vulnerabilidade. Poxa, elas iriam desafogar o nosso Poder Judiciário, a gente teria, né, ainda mais esse benefício. Vamos só esclarecer para quem nos acompanha que nós temos aqui duas versões do livro, uma capa roxa e a capa azul. A mais recente é a azul. E nós já estamos em qual edição? Conta pra gente, essa aqui é a mais antiga, doutora. Nós já estamos atualmente, então, na nossa 3ª edição, né, já indo para a 2ª reimpressão da obra. A 2ª edição, que é a roxinha aqui, ela teve 4 reimpressões, então é com muita alegria, né, que nós recebemos essa receptividade. Cada vez mais os colegas, né, que são operadores do direito estão percebendo que a nossa sociedade mudou e que nós precisamos de novas respostas no direito de família para, né, em alguma medida, olhar para essa situação contemporânea. Esses novos arranjos existem, esses novos relacionamentos existem. E aí vocês poderiam perguntar, mas por que então o namoro não era um problema para o direito anos atrás, né? Isso porque há pouco tempo atrás, primeiro que o casamento era o único tipo, né, de família que a gente tinha no Brasil. Ninguém tem dúvida se está casado ou não, né? Porque o casamento ele demanda toda a sua celebração. E o namoro também, eu costumo trabalhar muito isso, né, nas palestras, e o livro traz toda uma introdução sobre isso. O namoro era diferente, né? As pessoas, elas eram vigiadas pela família, elas não tinham permissão para viajar junto, para dormir um na casa do outro, né? E o namoro, ele era socialmente entendido como um período em que o casal ia se conhecer e que ele ia levar para o casamento, né? E quando o casal percebia que não era compatível, né, vamos dizer assim, para casar, o relacionamento era rompido. Hoje, será que nós nos sentiríamos à vontade de dizer que todas as pessoas no nosso país que estão namorando, elas estão namorando como um período de estágio para um casamento? Necessariamente? Eu penso que não, né? Como eu digo, hoje para muitos o namoro é um fim em si mesmo. Aquele casal só quer namorar, ele não tem que ter obrigação de necessariamente ir para uma união estável, não tem que ter obrigação de necessariamente ir para um casamento, né? Ele só quer desfrutar de todos os benefícios, as belezas desse relacionamento, mas sem ter, né, uma questão aí patrimonial envolvida. Eu vou pedir licença para a senhora, a gente vai fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o tema, sobre o amor líquido, a partir das ideias do filósofo Zygmunt Bauman. E vamos falar sobre outros temas também. Fique com a gente, o Iluminuras volta já. Iluminuras de volta hoje comigo aqui no programa, a professora de Direito da Universidade Federal do Paraná, advogada, autora do livro Contrato de Namoro, doutora Marília Pedroso Xavier. Vamos voltar ao nosso papo aqui. Lá no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho, né, sobre esses novos relacionamentos e a senhora traz o contrato de namoro e o amor líquido a partir do conceito do filósofo Zygmunt Bauman. Conta pra gente. Olha, o Bauman foi uma referência fundamental, né, para a minha reflexão aqui sobre contrato de namoro, porque eu começava a perceber, né, e tinha essa inquietação que o direito brasileiro estava equivocado ao regulamentar a união estável dessa maneira, né, que eu já esclareci aqui para os nossos telespectadores, de uma maneira que, assim, com conceitos jurídicos indeterminados, que ficava muito
complexo muitas vezes, né? A própria missão do magistrado, da magistrada, de saber ali no caso concreto, olha, aqui as partes tinham vontade, né, de constituir família ou não. E aí eu comecei a perceber que realmente existia esse espaço vivido por casais, né, em que eles só queriam realmente namorar e que estava ótimo assim. Muitas vezes esses casais eles estavam dentro daquilo que o médico psiquiatra Roberto Chiniachik, né, uma grande referência aqui no nosso país, trabalha com a ideia da maturescência, né? Então são casais que já viveram um casamento, ou estão viúvos, ou se divorciaram, então eles não querem viver aquela experiência de novo, né? Já tiveram filhos, já fizeram uma grande partilha de bens, eles querem ter ali um relacionamento um pouco mais light, vamos dizer assim, né? E aí o desafio foi pensar assim, poxa, mas como que eu vou colocar esse sentimento, isso que eu estou percebendo, né, de uma maneira que seja assim mais científica, né, de uma maneira que haja até uma certa credibilidade. E foi nas obras, então, do sociólogo Zygmunt Bauman que eu encontrei a resposta, né? O Bauman, ele faz uma radiografia perfeita da sociedade contemporânea e ele mostra, né, analisando diversos aspectos, né, desde o campo do trabalho, né, ou o campo da segurança, ou o campo do como nós moramos, ele vai desconstruindo tudo isso e ele vai nos mostrando que no passado nós tínhamos uma sociedade que era muito sólida, era muito concreta, né? E que aos poucos ela foi se tornando, como ele diz, uma sociedade líquido-moderna. Poxa, mas como é que a gente pode dar um exemplo rápido aqui, né, para o nosso telespectador? Ele coloca, por exemplo, no campo do trabalho, que as pessoas elas costumavam entrar numa empresa, né, como office boy, e elas tinham aquele grande orgulho, né, de vestir aquela camisa e se aposentar naquela empresa. Hoje, segundo os nossos dados mais atuais, isso é quase que impensável. As pessoas elas querem experimentar, trabalhar em vários lugares, né? Elas têm outros valores também. E ele começa a mostrar, então, que a gente tem essa liquidez. A gente não quer se apegar tanto a algo de uma maneira tão ferrenha, né? Ele vai colocando até a forma como a gente consome, né? Para dar também um outro exemplo aqui. Antes as pessoas, né, economizavam a vida inteira para comprar um bem. A gente escuta muito esse relato até dos nossos antepassados e tudo. E elas ficavam com aquilo e tal. Hoje, a gente tem uma certa descartabilidade, né, própria até do sistema capitalista. Você compra algo dali a 2 anos, né, a gente tem a obsolescência programada. Então, há esse sentimento também de um descarte, de um desapego. A garotada não quer nem comprar imóvel mais, quer viajar, não quer ficar fazendo financiamento de 30 anos. Exato, né? Se a gente for olhar o perfil hoje, né, dos jovens, eles não querem nem comprar carro, né? Eles não querem mobilizar dinheiro, eles não querem essa solidez, eles querem viajar mais, eles justamente são símbolos relevantes dessa sociedade líquido-moderna que o Bauman fala. E aí o Bauman conclui com algo que casou perfeito aqui com a ideia do contrato de namoro, né? Poxa, se a gente vive isso dessa maneira em tantos campos, será que no campo do amor isso ficaria absolutamente imune? Então ele fala que sim, que vai ser natural que na sociedade contemporânea a gente observe casais, né, que vão quebrar um pouco esse tabu de ter uma única relação por muitas décadas e tudo mais. É importante que se diga, né? Para você que está nos assistindo e que tem, né, uma relação de muitos anos, de muitas décadas, esses casais também existem, sempre vão existir. Mas antes eles eram tidos na nossa sociedade quase que como um paradigma único, né? Existia todo um preconceito com aqueles que se divorciavam, se desquitavam, se separavam. Então, nós temos que também perceber, né, que independentemente de um juízo de valor pessoal, de um juízo moral pessoal, o direito, ele precisa fornecer pacificação social e segurança jurídica para todos da sociedade, né, sem um olhar discriminatório, preconceituoso. Então, como o Bauman, ele vai nos mostrando que essa sociedade de hoje, sim, né, muitas vezes não vai ter como um modelo único, um casamento de muitas décadas e tudo mais, ou até uma união estável, né, sólida de muitas décadas. A gente tem sim que abrir
espaços de proteção para aqueles que querem viver nessa sociedade líquido-moderna um relacionamento, por vezes, bastante intenso, bastante feliz, né? Mas que não passe de um namoro, que essa pessoa não se sinta obrigada, né, a ter que ir para os arranjos jurídicos tradicionais de família. Agora vamos às questões práticas. Eu quero fazer um contrato de namoro, a senhora já deu a dica aqui no bloco anterior, que é muito importante contratar um advogado, ter ali essa consultoria, né, até para não colocar uma cláusula absurda ou que não tenha validade jurídica, mas o cartório é o lugar mais adequado? Eu entendo sim que o tabelionato hoje é uma ambiência muito importante, né, diria eu aqui até fundamental, né, para trazer ainda mais segurança jurídica, porque esse documento ele vai ser lido em voz alta, né? O tabelião ele tem fé pública e ele vai se certificar de que as pessoas sabem o que elas estão assinando. Então isso me parece que é muito relevante para, né, qualquer tipo de né, controvérsia futura que possa aparecer dali a muitos anos, por exemplo. Então a gente vê casos muito tristes em que por vezes até filhos são, né, filhos que até têm vulnerabilidades e são privados do patrimônio porque, de repente, está havendo ali uma partilha que não era o desejo, né? E aí, infelizmente, como as partes não se organizaram preventivamente, não deixaram isso por escrito, isso, né, vai parar nos tribunais e, como a gente já mencionou, demora anos para ser resolvida também, né, gastando todo um numerário aqui do nosso erário público, né? Então, é algo que a gente tem que realmente refletir, né? Eu faço assim, né, esse pedido aqui, né, para os nossos telespectadores que quem estiver assistindo o programa e tiver algum conhecido, que, né, você sabe que às vezes está passando por essa situação e que às vezes você não sabe muito bem como abordar, que você compartilhe aqui, né, essa informação, porque realmente o tema ele está na pauta do dia. Olha só, uma dica, pode dar de presente o livro da doutora Marília, né? Dá o presente, aí fica a dica aí, ó, organiza aqui sua vida. E quem te procura? Você já adiantou mais um pouquinho anteriormente, falando até um termo muito interessante, maturescência, né? São as pessoas mais maduras, geralmente quem vai até o seu escritório e pede para fazer um contrato de namoro. Normalmente, né, o nosso público são pessoas, né, que já, como eu mencionei, terminaram um casamento de décadas, já viveram essa experiência e hoje elas querem realmente poder namorar numa boa, em paz, mas sem ter que ter, né, esse risco. E também a gente vê que hoje, né, especialmente assim, na nossa advocacia familiarista, está muito aquecido o tema do planejamento patrimonial e sucessório. Então, o que acontece? Quando a gente tem famílias que já estão se organizando, muitas vezes até impulsionadas, né, por os riscos da reforma tributária, né, o aumento aí que está sendo sempre anunciado, né, dos impostos de transmissão de propriedade, causa-mortes, né? Essas famílias que elas já estão mais organizadas com esse planejamento, o contrato de namoro ele entra até como um protocolo. E esse contrato de namoro ele precisa ser renovado de tempos em tempos? É importante essa renovação? Sim, com certeza. Por quê? Porque, na verdade, como esse objetivo de constituir família ou de não constituir família, né, no caso do contrato de namoro, é algo muito subjetivo e que pode mudar com o tempo, a nossa orientação é que o casal sempre se programe para cada 6 meses ir até o tabelionato e, vamos dizer assim, confirmar, revalidar, né, aquele ato. Em alguns casos, as pessoas falam, olha, eu achei interessante essa ideia do contrato de namoro, tudo, mas eu quero ter uma união estável, né? Será que eu posso me valer de alguma ideia contratual? Eu quero casar, será que... E eu acho importante a gente lembrar que as pessoas que querem casar, que querem realmente, né, formalizar uma união estável, elas podem e devem, né, fazer realmente um pacto antenupcial ou o contrato, né, de união estável, e elas podem colocar de uma maneira muito detalhada aspectos fundamentais do seu regime de bens, né, já deixando claro assim como que vai ser caso tiver um divórcio ou rompimento dessa união estável, como que vão ser as regras. Até nesse ponto, até para uma relação familiar futura, esse instrumento ele acaba sendo bastante útil. Maravilha, acaba sendo uma prova de amor também, né? De respeito, de lealdade ao outro. A gente tem tantas outras perguntas, o assunto rende,
Mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer demais pela sua disponibilidade. A doutora que veio do Paraná para participar conosco aqui em Brasília. Muito obrigada, parabéns pela sua obra. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade aqui de participar do programa. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Tchau.